Vamos fazer um exercício agora aqui da ESAF. Considere dois conjuntos, A e B, onde A é igual a x1, x2, x3 e x4. Ou seja, eu tenho um conjunto, que é o A, e é formado por todos esses elementos aqui. E eu tenho outro conjunto, que é o B, que é formado pelos elementos x1, x5, x6, x4. Sabendo que a operação psi é definida por A psi B igual a menos B, união B menos A, então a expressão A psi B é dada por. E daí tem aqui as alternativas. Então vamos lá. Antes disso, nós precisamos nos recordar a respeito de algumas operações, alguns símbolos das operações. Portanto, a gente tem aqui o A intersecção com o B. O que é intersecção? Nada mais é do que esse símbolo aqui, que eu tenho o Uzinho virado. E a união B, eu tenho o U propriamente dito. E eu tenho a diferença entre A e B, então A menos B vai ser a diferença de A com B. Então, eu vou ter um conjunto A, e desse conjunto A eu vou tirar todos os elementos de B. E aqui eu tenho o do menor, menor ou igual, e aqui embaixo uma curiosidade apenas, né, que não vai ser trabalhado neste vídeo, mas nós temos as relações lógicas, as proposições lógicas comparadas aqui, né. Então, eu tenho esse chapéuzinho, né, vai ser A e B, e virado vai ser A ou B. Mas isso a gente pode deixar para um próximo exercício. Só vamos relembrar aqui, então, como que funcionam os conjuntos. Vocês se lembram desse desenho aqui, que seria o diagrama de Venn. E aí a gente pode chamar esse conjunto de A e esse conjunto de B. Nós temos aqui no meio, nessa parte, elementos tanto de A quanto de B. Ou seja, se é intersecção, a gente vai ter aquele símbolo, um Uzinho virado nessa parte, tá? E a gente vai ter elementos tanto de A, se eu quiser tudo, A e B, tudo, todos os elementos de A e de B, se eu pegar e unir tudo isso daqui, eu vou ter a união. Então, A união com B vai ser tudo, tudo que está nos dois conjuntos, certo? Entretanto, a gente também pode ter a opção de eu querer apenas o que é de A. Se eu quero apenas o que é A, vocês não concordam comigo que eu vou fazer todo o conjunto de A, inclusive, então, essa intersecção. Então, eu vou pegar todo o conjunto de A, mas eu não quero B, eu não quero nada de B. Então, eu vou tirar o que é intersecção. Então, isso, se eu quero só essa parte aqui laranjada, eu vou fazer A menos B. Então, essa parte aqui vai ser A menos o B, porque eu quero tudo que é de A, mas eu não quero aqueles que também pertencem ao conjunto B. E eu vou fazer a mesma coisa se eu quiser só essa parte daqui de B. Eu vou fazer todo o conjunto de B menos A, porque eu não quero essa parte verde, eu não quero essa parte aqui de B, de intersecção entre os conjuntos. Eu só quero única e exclusivamente o que é só A, então eu faço A menos B, e eu quero só B, só essa parte aqui da direita. Então, se eu quero só essa parte, eu quero o conjunto B menos os elementos que também estão em A. Então, eu faço B menos A, ok? Mas se eu quero tudo que está aqui em laranjado e quero tudo que está aqui ao lado em roxo, eu não quero a intersecção, a parte verde. O que eu tenho que fazer? Se a gente viu que a união B vai ser a união de tudo, se eu quero só essa parte A menos B e só B menos A, vocês não concordam comigo que basta eu unir essas duas partes? Então, eu vou fazer o A menos o B, união com B menos A. E com isso, eu vou ter todos os conjuntos que são exclusivos do conjunto A, mais todos os elementos que são exclusivos do conjunto B.
ok? E isso não te remete exatamente ao que está no enunciado, que é esta parte aqui, A menos B, união com B menos A, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, que isso chama o quê? Diferença simétrica. Porque eu considero tudo que é de M, aqui, por exemplo, eu considero tudo que é de J, mas eu desconsidero, eu não quero nada que seja da intersecção. Eu vou excluir a intersecção. Eu não quero elementos que componham o conjunto, os dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? E isso a gente chama de diferença simétrica. E o elemento, né, o símbolo disso seria esse daqui da variação. Então, nesse caso, se eu quero J, com a diferença simétrica, né, entre J e M, eu vou ter que fazer justamente aquilo que eu mostrei há pouco. Eu vou ter que fazer o conjunto J menos o M, ou seja, menos o que também está em M. Vou ter que unir tudo isso, também a diferença entre M menos tudo que está em J, ou seja, eu vou deletar essa parte aqui do meio. Essa parte aqui da intersecção não me interessa, só vai me interessar única e exclusivamente o que está fora disso, ou seja, essa parte aqui do M junto com essa parte aqui de fora do J. Isso tudo que eu estou pintando aqui de verde é o que eu quero. E é exatamente o que o exercício está pedindo. Então, vamos lá. Vamos considerar, eu só passei aqui para baixo, para ficar mais fácil. Então, eu coloquei ápice B, né, que é o que ele está pedindo, e daí A menos B, união B menos A. Antes disso tudo, o que, que a gente faz? A gente coloca os elementos dentro dos conjuntos. Então, ele está falando, na verdade, aqui, né, que o conjunto A, ele é formado pelos elementos x1, x2, x3 e x4. Então, eu vou colocar isso tudo no A. E no B, eu tenho x1, x5, x6 e x4. Entretanto, percebam que há elementos que estão se repetindo, que são o x1, que está tanto em A quanto em B, e o x4, que também está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, eu já vou colocar aonde? Na intersecção, que é o momento pelo qual se repetem, né? Eles estão compondo os dois. Então, eu sempre começo pela intersecção quando eu estiver trabalhando com conjuntos. Então, aqui dentro eu vou colocar só os números, porque todos são x, tá? Então, em vez de colocar x1, eu vou colocar só 1. Então, eu vou colocar 1 e 4 aqui na minha intersecção. Agora, eu tenho elementos que só estão em A, 2 e 3, e tenho elementos que só estão em B, 5 e 6. Prontinho, agora eu já montei aqui no diagrama de Venn quais são os elementos dentro de cada conjunto. Agora, eu tenho que aplicar como se fosse nessa expressão o que eu quero, né? Então, se eu quero o A, se B, e isso eu já sei que vai ser a diferença entre aqui os elementos que ele já me deu, eu vou ter que substituir, vou ter que encontrar o que ele está querendo, certo? Então, eu vou fazer primeiro A menos B. Mas, antes disso, o que eu gosto de fazer? Eu vou montar isso separadamente, porque eu acredito que fica mais fácil de visualizar, tá? Então, vamos lá. Eu tenho A menos B. O que é A menos B? É como se a gente fosse fazer uma continha aqui mesmo de subtração. Então, eu vou colocar todos os elementos de A, só para vocês visualizarem isso aqui, e nos próximos a gente vai mais direto. Então, se eu tenho todos os elementos de A, eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. Quais são todos os elementos de B? Os elementos de B vão ser 1, 5, 6 e 4. Eu não quero a subtração disso, eu não quero todos os elementos de A menos os elementos de B, ou seja, aqueles elementos que estão em B também. Então, eu venho e vou cortar os elementos, fazer menos. 1 menos 1, né? Não quero, não, ele está se repetindo, 2 e 5 não
eles são diferentes, 3 e 6 são diferentes, 4 e 4 são iguais. Então, a subtração disso, ou seja, o A menos o B, vai ser o quê? 2 e 3. Por quê? Esses daqui que sobraram, eu só vou querer A, eu não vou querer B, certo? Então, eu elimino o que é a intersecção e vou deixar apenas os elementos de A. Eu não quero os elementos de B, ok? Então, A menos B vai ser 2 e 3, que é justamente essa parte aqui só de A, sem considerar a intersecção, tá? Então, vamos colocar aqui o que a gente encontrou, né? Então, A menos B vai ser o quê? Vai ser o elemento 2 e 3. Isso tudo vai ter que ser união com B menos A. B menos A vai ser a mesma coisa, vão ser toda a parte aqui em que eu tenho os elementos de B, mas eu não quero nada que se misture com A. Então, isso vai me sobrar o quê? Vai me sobrar o elemento 5 e o elemento 6. Então, A, psi, B vai ser igual a essa união, ok? Então, se é uma união, eu vou ter que juntar tudo, vai ficar tudo no mesmo conjunto, certo? Excluindo apenas, né, essa parte aqui que eu não quero. Então, A, psi, B vai ser a união disso tudo. Então, vai ser 2, 3, 5 e 6. Ótimo! Agora eu já tenho A, psi, B. Mas a pergunta não é essa. O que ele quer? Ele quer isso daqui, A, psi, B. A gente encontrou essa parte, mas ele quer isso daí ainda combinado com psi, B. Então, eu preciso descobrir, porque dentre aqueles códigos, né, dentre aqueles símbolos dos conjuntos, não tinha psi. Então, eu tenho que descobrir do que é isso daqui. E a gente já viu que isso é a diferença simétrica. Então, se há uma diferença simétrica, esse símbolo aqui, a gente já pode substituir, que a gente já sabe, que é esse símbolo aqui. Tá? Que vai ser a diferença simétrica. Ótimo. Mas como tem A e B aqui, repetindo, vamos chamar essa diferença simétrica de uma outra letra. Vamos chamar de C, né? Então, ao invés de chamar A, diferença simétrica, com B, eu vou chamar tudo isso daqui de C, só para facilitar. Então, eu vou substituir também aqui no meu enunciado, vou repetir aqui embaixo para vocês o que eu estou fazendo. Então, vou separar aqui e vamos colocar A, psi, B, psi, B. Esse primeiro, a gente já descobriu que é uma variação, certo? Igual a gente viu aqui em cima. E eu chamei do quê? De C. Então, ao invés de A, psi, B, eu vou chamar isso daqui de C. Eu vou apagar aqui só para não ficar poluído. Então, vai ser, na verdade, C, psi, B. Então, a gente que está acostumado a fazer expressões, vamos substituir como se isso fosse uma expressão. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o C, né? Que vai ser o que a gente acabou de descobrir, que é o 2, o 3, o 5 e o 6. E vou repetir o resto. Vou chamar de psi B. A gente já sabe o que é psi. Se o psi aparecer uma vez e ele é essa diferença simétrica, ele não pode ser outra coisa dentro da minha expressão. Ele vai ser a mesma coisa. Então, eu posso também já vir aqui e apagar esse psi e colocar qual que é de fato o símbolo dele. Qual que é o símbolo? O símbolo vai ser esse daqui, né, de variação. Então, agora, o que eu quero? Eu quero essa combinação, né, essa união, fazendo com que fique uma diferença simétrica com B. Isso não é a mesma coisa que eu escrever que eu quero C menos B, união B menos C. Não é a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima? Perceba que foi a mesma coisa que a gente fez. A gente não tinha ápice B, e daí a gente fez a diferença, a união das diferenças. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho C, ó, variação, diferença simétrica, com B. Então, eu tenho
a diferença de C com B com união com a diferença de B com C. Eu fiz exatamente a mesma coisa. E aqui esse B eu já posso substituir por quais valores? Os valores de B propriamente dito. Então, eu vou substituir aqui o B pelo conjunto de B. E quais são os elementos de B? Eles estão aqui em cima, que são 1, 5, 6 e 4. Então, agora, basta eu fazer a substituição aqui na diferença simétrica. Então, eu vou passar aqui para baixo, vai ficar C menos B, união B menos C. Se eu quero C menos B, eu vou querer todos os elementos de C menos os de B. Então, eu não vou querer nenhum elemento de B, principalmente aqueles que estão se repetindo. Ah, repetição? O 5 aqui e o 5 aqui, então eu não quero. E eu também tenho o 6 nos dois, que eu não quero. E daí vai sobrar o 2, o 3, o 1 e o 4. O 1 e o 4, eles fazem parte só de B, e eu não quero B. Então, na verdade, eu tiro as intersecções e pego o que sobra em B. Em C, desculpe. Pego o que sobra em C. Então, vai ficar C menos B, vai sobrar o 2 e o 3. Isso tudo, união, e agora eu vou fazer a mesma coisa. O que se repete a gente já viu, que é o 5 e o 6. E daí eu não quero mais o C, eu só quero os elementos de B. O que sobra? Vai ser o 1 e o 4. Então, B menos C vai ser 1 e 4. Agora eu tenho que unir tudo isso. Fazer a união, que é o que o exercício está pedindo. Então, vai ser 2, 3. Vamos colocar na ordem, né? Para ficar melhor. Então, vamos colocar para ordem crescente. Vamos colocar, vai ser o 1 aqui que sobrou do B, o 2 do C, o 3 do C e o 4. Esse novo conjunto que está aqui vai ser o que ele está pedindo aqui em cima, que está marcado em amarelo, tá? Vamos ver nas alternativas. Então, ficou 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, alternativa C dessa questão. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.